desde março, quando a pandemia do coronavírus, o tal do Covid-19, né, paralisou o turismo no mundo todo. Com certeza absoluta, a atual pandemia foi o evento que mais prejudicou o turismo em toda a história. Nem as guerras mundiais fizeram tanto estrago nesse mercado no mundo todo. E não teve um único segmento que tenha escapado. O medo do contágio, as medidas sanitárias, a proibição de viagens, o fechamento de fronteiras, as notícias negativas, frequentes e impactantes, as imagens chocantes, fizeram os consumidores ficar em casa e causaram um impacto negativo em milhões de pessoas e negócios de todos os portos, desde o guia de turismo autônomo às poderosas empresas aéreas e redes de hotéis. Quem tem acompanhado o noticiário está vendo que isso vem acontecendo no mundo inteirinho. O que é pior, além dos negócios fechados, empregos perdidos e prejuízos econômicos generalizados, essa pandemia já nos deixa 2 impactos sérios e que vão durar bastante tempo. O primeiro é o medo, a ansiedade, a insegurança do consumidor. O segundo, a diminuição da renda disponível para gastos não essenciais, como é o caso das viagens. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe quando tudo isso vai parar, quando a situação vai melhorar. A gente não sabe se o nosso emprego vai continuar, se o nosso salário vai ser o mesmo. Junto com tudo isso aí, a gente ainda tem a novidade de que as nossas aplicações, a nossa poupança, pararam de render. Então, a gente começa a pensar, como é que eu vou pagar isso aí? E, nessa hora, põe o pé no freio. Nos destinos de turismo de religioso, esse impacto foi ainda mais significativo. Aconteceu em Cachoeira Paulista, aconteceu em Aparecida, aconteceu em Fátima, aconteceu em Lourdes. Os principais destinos de turismo religioso no mundo aconteceu. E aconteceu também no México, onde está o santuário de Guadalupe, o mais visitado em todo o mundo. Por isso, talvez esse seja um momento adequado para a gente aproveitar a oportunidade de sair da nossa zona de conforto. Sair daquilo que é o normal para a gente, aquilo que a gente sempre fez. Examinar aquilo que até agora a gente considerava como padrão, analisar as rotinas que a gente tinha, questionar os nossos dogmas, rever os nossos conceitos. É hora de questionar. Será que isso está certo? Será que isso tem de ser assim e não assado? Por que não pode ser diferente? Será que nós não estamos acomodados? É hora de ver o que está dando certo e aquilo que não está. De examinar problemas e buscar oportunidades. De procurar alternativas. De tentar encontrar novas soluções. É hora, gente, de repensar. É hora de pensar diferente, de tentar olhar as coisas sobre outras perspectivas, de pensar fora da caixa e de recomeçar, explorando as oportunidades que a gente identificar. Nós temos agora, graças à bendita pandemia, uma oportunidade única. Normalmente a gente não faria isso, os negócios estão indo, a gente está se virando. Mas quando está tudo parado, a gente tem de tomar uma outra atitude. Tem de analisar e repensar o nosso destino. Como disse o Einstein, é na crise que se encontra a oportunidade. Então, eu quero fazer um convite para vocês. Vamos aproveitar essa oportunidade para tentar fazer isso? Vamos começar estudando qual é o nosso destino, como foi que ele se tornou um destino turístico, como é que ele cresceu. O nosso destino é a região turística da fé.
nenhuma dúvida, né? O que é a região turística da fé? De forma resumida, é a região que compreende Aparecida, as cidades que a cercam: Guaratinguetá, Cunha, Cachoeira Paulista, Lorena, Potim, Piquete e Canas. Essa região se tornou um destino turístico depois de 1717, quando a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada por 3 pescadores no Rio Paraíba do Sul. A partir daí, a fé popular, aos poucos, foi fazendo que o destino crescesse, que mais gente chegasse atrás, primeiro para conhecer a imagem, depois atrás dos milagres que aconteciam. Aquela singela imagem de barro que apareceu na rede dos pescadores passou a atrair cada vez mais gente, e gente de cada vez mais longe. E essas pessoas que chegavam tinham necessidades que precisavam ser atendidas. Elas precisavam ser transportadas, elas precisavam se alimentar, elas precisavam descansar da viagem, só para falar o essencial. O atendimento das necessidades desses romeiros fez surgir meios de hospedagem, de alimentação, de transporte, prestadores de serviço. E no começo eram tímidos, depois foram se tornando cada vez maiores, mais modernos, mais complexos. E em torno deles surgiu uma rede de prestadores de serviços e profissionais. Do vendedor de picolé, do vendedor de lembrancinha, do fotógrafo lambi-lambi, até os agentes de turismo, os guias de turismo. Essa fé que trazia cada vez mais gente para pedir graças, o agradecer pelas graças recebidas, fez que a cidade explodisse. Era um distrito de Guaratinguetá, se tornou um município, e essas pessoas que vinham pedir graças, agradecer pelas graças já recebidas, passaram a voltar a cada ano, trazendo a família que crescia, os amigos, os vizinhos. Isso, além de transformar o antigo destino da zona rural de Guaratinguetá no segundo destino de turismo religioso mais visitado no mundo, infelizmente também gerou uma certa acomodação, que infelizmente pode ser percebida até hoje em muitos setores. Essa hora já fico contente da gente estar fazendo live, porque se fosse ao vivo já estava tomando pedrada. Aparentemente, certas pessoas não veem necessidade de investir em melhorias e promoção, de oferecer um serviço melhor, porque há mais de 200 anos, ano após ano, milhões de romeiros continuam chegando à cidade e voltando depois. Para que se dá esse trabalho? Para que fazer esse investimento? Se o Santuário Nacional já faz isso, e ele é grande, poderoso e não precisa de ajuda. Há quem diga, inclusive, que não ajuda em nada e não investe em nada porque o Santuário Nacional não paga imposto. Muito bem, cada um com a sua opinião. Essa postura gera muitos efeitos negativos que acabam afetando toda a região. Por quê? Porque essa imagem negativa se transfere para as outras cidades. O hotel lá é ruim, o daqui também deve ser. O restaurante lá explora, aqui também deve explorar. O lojista lá engana, aqui também deve enganar. Isso é negativo para Aparecida, é negativo para cidades da região turística da fé, é negativo para o turismo religioso como um todo. Muitos de nós pensamos que quando as restrições de viagens começassem a ser relaxadas, as igrejas voltassem a ter missa com a participação do público, as coisas voltariam rapidamente ao normal. No entanto, isso está demorando para acontecer. Por que razão? A gente já viu medo, insegurança, problemas com a renda disponível. Até quando isso vai continuar? Boa pergunta, né? Na dúvida, será que não é interessante aproveitarmos este momento para examinarmos e repensarmos o nosso destino? O que parece claro desde já é que nesse novo normal
vai ser obrigatório dar mais atenção ao turismo de proximidade, às viagens de curta distância, aos roteiros integrados. Aparecida e Canção Nova e isso não é ruim, gente. Isso é extremamente positivo. Já foi detectado há bastante tempo, nós inclusive já abordamos isso em palestras, a tendência do visitante aproveitar a sua viagem, inicialmente de turismo religioso, para também ter atividades de lazer. Ele vai fazer compra, vai conhecer uma cidade a mais, vai fazer passeios e vai fotografar muito. Então, como é que o nosso destino pode aproveitar essa nova tendência? Para obter respostas para essa pergunta, primeiro nós vamos precisar esclarecer alguns pontos. Qual é o meu destino? Isso a gente já sabe. Agora, qual é o principal destino turístico da região? Aparecida. É um dos principais destinos turísticos, não só da região, do Brasil inteiro. São poucos os destinos que recebem mais de 12 milhões de visitantes. Mesmo que esse número caia, pode ter certeza que vai continuar sendo um destino importante. Qual é o principal produto turístico de Aparecida? Turismo religioso. Ok? Até aí, estão me acompanhando? Agora, a pergunta: qual é o melhor mercado para eu vender o meu destino ou serviço? Será que eu devo vender para o Brasil inteiro? Será que eu devo focar no Nordeste? Será que eu devo focar na região Sudeste? Só no Sul? Como é que onde eu vou botar as minhas fichas? Onde é que eu vou apostar? Onde é que eu vou concentrar o meu investimento? Para responder isso aí, a gente tem de descobrir qual é o maior mercado emissivo do Brasil. Alguém sabe? Está aqui, ó. Esse é o maior mercado emissivo do Brasil. Daqui saem a maioria dos turistas que vão para outros destinos. Mas por que esse é o maior destino emissivo do Brasil? O estado de São Paulo tem a maior renda per capita das unidades da federação. Ele só perde para o Distrito Federal. Só que o Distrito Federal, onde moram todos aqueles funcionários públicos, que são a razão para essa renda tão discrepante em relação ao resto do país, tem uma população bastante restrita quando comparada com o estado de São Paulo. São Paulo é o maior estado do Brasil, o que tem a maior população, o que tem a segunda maior renda por habitante e que tem também a maior frota do país. Nesse novo tempo, a mobilidade vai ser importante. Vou fazer a viagem no meu próprio carro, não vou de ônibus, não vou de avião, não vou pegar uma van. Então, é importante saber qual é o tamanho dessa frota e qual é o índice de veículos por habitante. Gente, São Paulo tem quase 50 milhões de habitantes, o estado, e tem uma concentração de 438 veículos para cada 1.000 pessoas, ou seja, quase 44 veículos para cada 100 pessoas. Se a gente pegar, analisar 100 pessoas, metade dessas pessoas tem um veículo. Olha esse dado. São Paulo, como cidade, e São Paulo, como estado, é onde a habitação é mais adensada. As cidades são mais perto, as cidades são mais concentradas, são menos espalhadas, elas têm mais edifícios altos. O que eu tenho de saber disso? Porque isso afeta a qualidade de vida das pessoas. Então, vamos examinar melhor esse estado. Quais são as 5 cidades mais populosas do estado de São Paulo?
A capital, ela sozinha tem quase 12 milhões de habitantes. Em segundo lugar vem Guarulhos, com 1.300.000, seguido por Campinas, com 1.100.000, seguido por São Bernardo do Campo, por 812.000, e por São José dos Campos, que é a quinta, que tem 710.000 pessoas morando lá. Tão pertinho, hein? Não faz vocês pensarem? Olha lá, meu vizinho. Não é mais fácil conversar com o vizinho do que ter de querer pegar o cara que está lá em Brasília, em Porto Alegre. Não estou dizendo que não deve pegar esse de Brasília e Porto Alegre. Estou dizendo que deve priorizar esse daqui. São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. E a gente vê que da região próxima a Aparecida eu tenho diversas cidades. Eu tenho Mogi das Cruzes, eu tenho Mauá, eu tenho Santo André, São Bernardo, São José dos Campos. A região metropolitana de São Paulo, a região que envolve a capital e os outros 38 municípios vizinhos, ela compreende 21 milhões de habitantes, quase metade da população de todo o estado. Está a 2 horas de viagem da região turística da FAI. Puxa vida! Quer dizer isso? O que o Amadeu está falando? Estou dizendo para vocês pensarem e se fazerem presentes nesse mercado. Estarem nas feiras, participarem dos eventos, fazerem propaganda, priorizarem as agências de turismo e os organizadores de caravana, visitarem as paróquias. Tem 21 milhões de habitantes. A 2 horas de viagem só na região metropolitana de São Paulo. Se a gente for ver as 6 regiões metropolitanas, elas ficam com 72,5% dos 44 milhões de habitantes do estado. E elas estão pertinho. Campinas é uma região metropolitana. Santos é uma região metropolitana com toda a região da Baixada. Sorocaba, região metropolitana. Desculpem, Ribeirão Preto, que é um pouco mais longe, mas é a região metropolitana. Então, essas 6 regiões metropolitanas, elas concentram 72,5% dos 44 milhões de habitantes do estado. Vamos ver. Por que eu tenho de aproveitar as oportunidades? O Alvin Toffler já dizia, né, que o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler nem escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Está na hora da gente desaprender certas coisas e reaprender. Nós temos uma oportunidade de mudança. Gente, a que distância Aparecida fica das principais cidades do estado de São Paulo? A hora que eu digo Aparecida, eu estou dizendo Aparecida, Guará, Lorena, Cachoeira Paulista, Canas, Cunha um pouquinho mais, vai. Mas todas as cidades da região turística da Fé. A maior parte das cidades mais populosas do estado fica a menos de 250 quilômetros de distância da Aparecida. A capital fica só a 172, Guarulhos a 166, Campinas a 230, Santos a 238, Sorocaba a 264 e assim por diante. O que isso significa em termos de tempo de viagem? Quanto tempo eu levo para sair de lá e chegar na região? A maior parte dos maiores centros populacionais do estado está a menos de 3 horas de viagem. O que isso significa em termos de turismo? Que para quem é dessas cidades, Aparecidas, regiões, as cidades da sua região, são destinos de acesso fácil e relativamente rápido.
O que o meu destino, a minha empresa pode oferecer para esse público? Além do turismo religioso, focado na população católica, o que dá para oferecer para esse público que mora em grandes centros urbanos, que não encontra com facilidade o contato com a natureza, contato com a terra, contato com as raízes, as tradições, com a comida caseira, com as paisagens. Em resumo, gente, o que isso significa? Que o meu destino, a minha empresa, não precisa ir muito longe atrás dos consumidores. Com um volume tão grande de consumidores, no segundo maior poder aquisitivo do país, tão perto do nosso destino, parece lógico que seja esse o nosso objetivo primário. Em segundo, gente, sabendo que esse público não encontra facilmente nas suas cidades, eu preciso identificar o que o meu destino tem de diferente, que apele para esse público, e divulgá-lo para ele. É preciso que ele saiba que em Potim, coladinha Aparecida, tem não só o belo artesanato de tabu, mas também tem aqueles bolinhos de chuva que a vovó, a mamãe faziam para a gente quando era criança. Isso é escondido, mas eu sei que tem. Que a Fazenda da Esperança em Guaratinguetá tem retiros mensais. Uma ótima oportunidade de se explorar o turismo espiritual. O turismo que não é só de ver, que o turismo não é só de olhar, é de escutar, de pensar. Ele não tem tanto a ver com devoção, mas tem a ver com aprofundamento na fé. Que o Santuário do Pai das Misericórdias, em Cachoeira Paulista, tem interessantes visitas guiadas. Se aprende muito nessa visita. Não é lugar só para você ir olhar. Não é um passeio só turístico. Que a Canção Nova tem uma variadíssima oferta de eventos de turismo espiritual durante o ano inteiro. Tem carosa, aprofundamentos, acampamentos, tem um monte de coisa para a gente aproveitar. Que a Canção Nova e a sua região tem oportunidades da gente conhecer gente muito interessante, gente que a gente ouviu falar, mas que a gente não tem contato direto. Vamos falar em Lorena, no Quadrilátero Sagrado, na Basílica de São Benedito, no Memorial do Padre Léo, na comunidade de Betânia. A gente precisa contar para esse público que a cidade tem tudo isso. Enfim, resumindo, que a região tem inúmeras oportunidades de contato com a natureza, fazendas antigas onde a gente pode se hospedar, restaurantes de comida de raiz, como se diz modernamente, ou da roça, como se dizia há algum tempo atrás. Enfim, que existe um imenso patrimônio para ser explorado. A gente viu durante as apresentações na Semana Mundial do Turismo, que a Pastor de Aparecida preparou, quantas ideias existem, quantas coisas podem ser feitas, quantas novidades que a gente pode vender. Enfim, a gente vai ficar só na religião? Afinal, a gente está falando da região turística da fé. Não estou dizendo que a religião tenha de deixar de ser o produto principal, a âncora de um pacote, que possa integrar produtos diferentes, Aparecida e Aparecida mais, Aparecida com, Cachoeira Paulista e Aparecida e Cachoeira Paulista, Guará e Lorena, Cunha e Aparecida. Por que não? Gente, está aí essa oportunidade de mudança. Vamos aproveitar. É muito importante lembrar da importância de oferecer experiências. A importância de oferecer alguma coisa que fique para a pessoa, que não seja superficial, que ela possa experimentar, que ela possa vivenciar. Aquilo que é vivenciado, a gente tem muito mais dificuldade de esquecer. Então, em vez de só visitar o pomar, que tal colher as próprias frutas? Que tal aprender a fazer um doce ou um prato com elas? Que tal colher as verduras e legumes que vão ser usados na refeição? E depois experimentar uma refeição à moda da roça? Eu estou falando em comida de raiz. Que tal um passeio de carro de boi para entender o que é comida de tropeiro?
ou um passeio a cavalo. A experiência, gente, temos de oferecer experiência. Em vez de só fazer uma visita ao curral, por que não vamos aproveitar para aprender a tirar leite da vaca? E ver como é que é feito o queijo, como é que é feito o doce de leite, e daí por diante. Em vez de só uma refeição precedida por uma aula de culinária. Em vez de uma simples visita a uma fábrica de imagens religiosas, a experiência de pintar a própria imagem e levar para casa depois. E assim por diante. Nós estamos chegando ao final dessa apresentação. Eu queria agradecer a oportunidade de trocar essas ideias com vocês. Mas antes, eu queria pedir para vocês que aplaudam comigo a iniciativa da Pastur, a Pastoral de Turismo de Aparecida, que fez um evento muito abrangente, muito interessante, muito completo, de excelente qualidade. Então, pessoal da Pastoral de Turismo de Aparecida, parabéns e muito obrigado. Está no meu contato, está aqui a oportunidade da gente continuar conversando. Fiquem à vontade para me escrever e vamos tocar para frente. Em novembro, Romaria Nacional do Turismo Religioso, Aparecida. Vamos lá? Um abraço. Obrigado, Marcos. Obrigado, gente.